A paz do Senhor, meus irmãos. Deus te leva ao deserto. Meu irmão, Deus te põe lá no deserto. Havia um jardineiro que cuidava de uma pequena planta. Com muito carinho, todos os dias ele regava, protegia do sol forte e do vento. Mas a planta crescia frágil, sem raízes profundas. Um dia o jardineiro pegou a planta e a transplantou para o meio de um deserto seco. Lá não havia sombra nem água aparente. A planta sentiu-se abandonada e quase morreu. Porém, com o tempo, suas raízes começaram a cavar profundamente a terra em busca de água escondida. E quanto mais o sol ardia, mais forte ela se tornava. Depois de um tempo, o jardineiro voltou e disse: Eu não te trouxe ao deserto para te destruir, mas para te fortalecer. Agora tu tens raízes profundas e ninguém poderá arrancar-te facilmente. Moral da história, meu irmão: Deus, como jardineiro, nos leva ao deserto, não para nos abandonar, mas para nos ensinar e depender dele e criar raízes na fé. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O deserto é lugar de solidão, silêncio e prova. Ali não há distrações, apenas você e Deus. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus permitiu isso? A resposta está no exemplo de Jesus. O Espírito o conduziu ao deserto. O deserto revela quem realmente somos e principalmente quem Deus é. Nele aprendemos a confiar na provisão de Deus, maná, a vencer a tentação com a palavra, a sair fortalecidos para cumprir o propósito. Se você está passando, meu irmão, pelo deserto, não veja como abandono, mas como treinamento. O mesmo Espírito que leva é o que sustenta e também o que traz a vitória no final. Senhor, mesmo quando não entendo, confio que o deserto faz parte do teu plano para me fortalecer. Dá-me raízes profundas na tua palavra para que eu não desanime, mas saia mais firme na fé. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o deserto é um lugar que, à primeira vista, assusta. É um ambiente hostil, de sol escaldante durante o dia e frio intenso à noite, onde a escassez de água e alimento coloca à prova a resistência de qualquer ser humano. No entanto, na Bíblia o deserto aparece não apenas como um cenário físico, mas também como uma figura espiritual. Lugar de prova, silêncio, dependência e encontro com Deus. Israel passou 40 anos no deserto. Elias caminhou 40 dias até o monte de Deus. João Batista viveu e pregou no deserto. E o próprio Jesus, nosso Senhor, foi conduzido pelo Espírito ao deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Assim, percebemos que o deserto para Deus não é perda de tempo. O deserto é uma escola, é a universidade do Espírito, onde ele molda caráter, fé e confiança em seus filhos. Primeiro, o deserto é lugar de prova. Moisés disse ao povo: Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, te provar e para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Israel foi liberto do Egito em um único dia, mas
Egito demorou 40 anos para sair de dentro deles. No deserto, Deus provou sua fé. Quando tinham fome, ele enviou maná. Quando tiveram sede, a água brotou da rocha. Mas muitos murmuraram e pereceram, porque falharam na prova. Jesus também foi provado no deserto, tentado em suas necessidades, em sua fé e em sua confiança. Resistiu a todas as investidas do inimigo com a palavra de Deus. Está escrito assim: o deserto revela o que há dentro de nós e mostra se dependemos da circunstância ou do Deus que governa todas elas. Em segundo lugar, meu irmão, o deserto é lugar de encontro. Foi no deserto que Elias, abatido e deprimido, pediu para morrer. Mas ali, debaixo de um zimbro, Deus o sustentou com pão e água, trazidos por um anjo. E no monte Horebe não se manifestou no vento, nem no terreno, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. No deserto, Deus calou as vozes do mundo para que Elias ouvisse apenas a dele. Assim também foi com Israel. Ali no Sinai, Deus entregou sua lei e se revelou como o Senhor que os guiava, de dia pelas nuvens e de noite pela coluna de fogo. No deserto, meus irmãos, é o lugar onde as distrações se calam e aprendemos a ouvir a voz de Deus de maneira mais clara. Terceiro, deserto é lugar de fortalecimento. Jesus entrou no deserto cheio do Espírito, mas saiu dele no poder do Espírito. O deserto não o enfraqueceu, ao contrário, o capacitou para enfrentar a cruz e para cumprir seu ministério. João Batista também viveu no deserto até o dia em que foi chamado a pregar. Ali sua voz foi treinada e quando falou não era fraca, mas forte, como voz que clamava no deserto. Assim também acontece conosco. O deserto é como a academia da fé, onde cada dificuldade se torna um peso que fortalece os músculos espirituais, preparando-nos para algo maior. E por fim, lembre-se, o deserto não é para sempre. Deus não chamou Israel para morrer no deserto, mas para entrar em Canaã, a terra que manava leite e mel. O deserto é passagem, não morada. Pode durar 40 dias ou 40 anos, mas não é eterno. A promessa é maior do que a provação. Quem persevera na fé atravessa o deserto e chega ao lugar da promessa. Portanto, meus irmãos, compreendam esta verdade. Deus não nos leva ao deserto para nos matar, mas para nos moldar. Não é abandono, é treinamento, não é castigo, é preparo. Se hoje você se sente em meio à sequidão, em um tempo de solidão e escassez, saiba que o mesmo Deus que permitiu a prova é o Deus que te sustenta nela e que, no tempo certo, vai te tirar de lá. O deserto é a universidade de Deus. Nele, aprendemos a confiar em sua provisão, a ouvir sua voz no silêncio e a sair fortalecido no poder do Espírito. Quem passa pelo deserto com Deus nunca sai o mesmo, sai mais maduro, mais firme, mais cheio de graça e preparado para a promessa. E eu quero aqui, meus irmãos, encerrar dizendo a você: há um Jordão depois do deserto, há uma Canaã depois da sequidão, e há vitória depois da prova.
porque o Deus que te leva ao deserto é o mesmo que te fará atravessar em vitória. Por isso, meu povo, Deus te leva ao deserto. Assim, aquele jardineiro que eu li aqui a parábola no princípio desse vídeo, ele levou aquela planta para o deserto para fortalecê-la, não para matá-la. Assim, Deus também te coloca você no deserto para te fortalecer, para criar raízes mais profundas, raízes na fé. Nós temos que ter raiz na fé, meu irmão. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter raízes na fé. Mais uma vez eu falo, nós somos salvos pela graça, através da fé. Se não tivermos uma raiz firme, uma raiz profunda na fé, infelizmente, vamos ser derrubados. Aí é que é a questão. Você acha que está sofrendo, que Deus te abandonou? Não, ao contrário, Deus está ali. Deus sabe o que você está passando. E Ele quer te fortalecer cada vez mais. E com isso a sua raiz só vai mais aprofundando, cada vez mais. Até chegar a um ponto que ninguém consegue mais arrancá-la dali. Fique na paz, meu irmão. Pense nisso. Deixa a sua raiz mais profunda. Deixa Deus te levar para o deserto. E lá vai te fortalecer cada vez mais. Fique na paz.